Neste exercício de número 3, nós desejamos produzir formaldeído CH2O pela pirólise em forma gasosa do metanol CH4O, de acordo com a seguinte reação química. 1 mol de metanol vai formar 1 mol de formaldeído mais 1 mol de gás hidrogênio. Todos esses componentes encontram-se na fase gasosa. Letra A. Qual é a constante de equilíbrio à temperatura ambiente? Você esperaria um rendimento apreciável do produto? Letra B. Considere a reação a 600 graus Celsius e 1 bar. Qual a constante de equilíbrio na hipótese 1, assumindo que a variação da entalpia de reação padrão é constante, e 2, assumindo que ela é função da temperatura? Observe que também são fornecidos no enunciado deste problema os dados de ΔG de formação e ΔH de formação para as três substâncias, o coeficiente estequiométrico, bem como os parâmetros A, B, C e D para o cálculo do CP de cada um deles. Então, nós vamos começar a resolução deste exercício fazendo na letra A o cálculo da constante de equilíbrio a 298 Kelvin. E nós sabemos que o Ln da constante de equilíbrio é igual a menos ΔG de reação sobre RT. Então, nós vamos começar calculando o ΔG de reação. E o ΔG padrão de reação é igual ao somatório do coeficiente estequiométrico vezes o ΔG de formação para cada uma das espécies que participam daquela reação química. Assim, nós temos o coeficiente estequiométrico do metanol vezes o ΔG de formação do metanol, mais o coeficiente estequiométrico do formaldeído vezes o ΔG de formação dele, mais o coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio vezes o ΔG de formação dele. Substituindo os valores, nós temos coeficiente estequiométrico do metanol menos 1, ΔG de formação menos 162, mais coeficiente estequiométrico do formaldeído mais 1, ΔG de formação dele menos 110, coeficiente estequiométrico do H2 mais 1, e o ΔG de formação dele é 0, porque ele é uma substância elementar. E como resultado, nós temos ΔG de reação padrão igual a mais 52 kJ por mol. Substituindo, então, na equação original, nós temos menos da equação 52 vezes 10 a terceira joule por mol, dividido por 8,314 vezes 298 Kelvin. E como resposta, nós temos 7,64 vezes 10 elevado a menos 10. E como o valor da constante de equilíbrio é muito pequena, então nós podemos ver que este equilíbrio está deslocado em favor dos reagentes. Ou seja, nessa condição, nós não temos uma produção satisfatória dos produtos. E é por isso que na letra B, nós vamos agora estudar o processamento dessa reação numa condição de temperatura muito maior, 600 graus Celsius. E nós vamos impor duas condições. A primeira delas, que a entalpia de reação é uma constante. Então, nessa segunda condição, a temperatura é de 600 graus Celsius, ou 873 Kelvin, e a pressão é de 1 bar. E nós vamos considerar inicialmente que o ΔH de reação é independente da temperatura. Nessa condição, nós podemos escrever a seguinte equação. Ln da constante é 873 Kelvin, dividido pela constante a 298, é igual a menos ΔH de reação sobre R, vezes 1 sobre 873, menos 1 sobre 298. Então, vamos calcular agora a variação da entalpia padrão de reação. Semelhantemente ao que nós fizemos para o ΔG, então o ΔH padrão de reação é igual ao somatório do coeficiente estequiométrico da espécie I,
que multiplica o ΔH de formação dessa espécie. Então, nós vamos começar pelo CH4O, coeficiente estequiométrico menos 1, e o ΔH de formação menos 200,7. Vamos somar agora o próximo termo, referente ao formaldeído, coeficiente estequiométrico 1, e o ΔH de formação menos 116. E por fim, vamos colocar o valor referente ao gás hidrogênio. Como você pode perceber, o coeficiente estequiométrico é 1 positivo, mas o ΔH de formação é 0, por ele ser uma espécie elementar. Como resultado, nós temos o valor de 84,7 kJ por mol. Perceba que, em virtude do sinal positivo, essa é uma reação endotérmica. Assim, quanto maior for a temperatura do meio reacional, mais deslocaremos a reação em favor dos produtos. Portanto, é coerente pensarmos que o reator opera a 873 Kelvin. Substituindo essa informação do ΔH de reação na equação acima, nós temos constante de equilíbrio 873 Kelvin é igual a constante a 298 vezes o exponencial de menos ΔH de reação sobre R, que multiplica 1 sobre 873 menos 1 sobre 298. Então, da letra A, nós sabemos que a constante de equilíbrio inicial é 7,64 vezes 10 a menos 10, que multiplica o exponencial de menos o ΔH de reação 84,7 vezes 10 à terceira, para nós termos a unidade em joule, dividido por 8,314 vezes 1 sobre 873 menos 1 sobre 298. Desta maneira, a constante de equilíbrio equivale a 4,59. Como você pode perceber, nós passamos inicialmente de uma temperatura de 298 Kelvin, que resultava numa constante de equilíbrio de 7,64 vezes 10 a menos 10, agora para uma temperatura de 600 e a constante de equilíbrio foi para 4,59. Isso significa que ela aumentou em diversas ordens de magnitude. Portanto, nessa condição, nós estamos privilegiando a formação dos produtos. Agora nós iremos repetir a letra B, só que vamos considerar que o ΔH de reação depende da temperatura. Para isso, nós deveremos utilizar a equação de número 21 que nós vimos nesta aula. Essa equação leva em consideração a variação da temperatura, uma vez que nós estamos levando em conta os deltas do A, B, C, D e E, que são as constantes dos CPs de cada uma dessas espécies. Então, para isso, nós vamos começar calculando inicialmente cada um dos valores dos deltas para os coeficientes do CP. Então, começando com o ΔA vai ser o somatório do coeficiente estequiométrico de I vezes o parâmetro A da espécie I naquela reação. Então, nós começamos pelo metanol, coeficiente estequiométrico do metanol é menos 1, e o parâmetro A equivale a 2,211. Somamos agora com o coeficiente estequiométrico do formaldeído, que é mais 1, vezes 2,264, mais o coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio, vezes o parâmetro A, que nesse caso equivale a 3,249. Atenção para este valor. Muitos alunos erram neste exercício porque pensam que o valor do ΔG, do ΔH, como eles são valores elementares, são zeros. Na hora que chega para colocar o parâmetro A nessa conta, também coloca zero. Mas lembre-se, aqui nós estamos falando do CP da espécie. E sim, há uma expressão para o CP do gás hidrogênio em função da temperatura. E como resposta, nós temos 3,302. Repetindo esse procedimento para o parâmetro B,
O ΔB vai ser o coeficiente estequiométrico de I vezes o B da espécie I. Nós vamos somar para todas as espécies. Substituindo os valores, nós temos que o valor do parâmetro ΔB equivale a menos 4,776 vezes 10 a menos 3. E repetindo o procedimento, nós temos que o ΔC equivale a 1,57 vezes 10 a menos 6 e o ΔD equivale a 0,083 vezes 10 à quinta. E substituindo esses valores na equação de número 21, nós temos o ln da constante de 873 dividido por 7,64, 10 a menos 10, é igual a este primeiro colchetes. Então, observe que nós temos o menos da expressão, o 84,7 vezes 10 à terceira, que é o ΔH padrão de reação, a 298, dividido por 8,314, mais o ΔA vezes a temperatura de 298, menos o ΔB dividido por 2 vezes 298 ao quadrado, mais o ΔC dividido por 3 vezes 298 ao cubo, menos o ΔD dividido por 298. E esse colchetes multiplica a diferença de 1 sobre 873 Kelvin menos 1 sobre 298, mais o ΔA vezes o ln de 873 por 298, menos o ΔB dividido por 2, vezes a diferença de 873 e 298, mais o ΔC dividido por 6, vezes 873 ao quadrado menos 298 ao quadrado, mais o ΔD dividido por 2, vezes 1 sobre 873 ao quadrado menos 1 sobre 298 ao quadrado. Fazendo esta conta, nós temos que o resultado equivale a 23,2, então a constante de equilíbrio a 873 com o ΔH de reação dependendo da temperatura equivale a 8,67. Por fins de comparação, nós podemos perceber que quando nós consideramos o ΔH de reação dependente da temperatura, o valor é muito maior do que aquele que nós calculamos com o ΔH de reação igual a uma constante. Lembre-se que o valor anterior equivalia a 4,63 e agora nós temos 8,67. Portanto, nós devemos ressaltar aqui neste momento que nós não devemos ter medo de fazer esses cálculos, pois veja, cálculo mais laborioso representa muito mais a realidade do que acontece nessa reação química a 600 graus Celsius e, portanto, deve ser considerado no projeto deste reator. Caso nós utilizássemos o valor de 4,63, nós estaríamos subdimensionando aquilo que estaria saindo na corrente do reator. Se você ficou com alguma dúvida deste exercício, por favor, deixe nos comentários. Se você gostou da resolução deste exercício, deixe o seu joinha. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aula do curso de Termodinâmica 2 aqui no canal UTermo.